Olá, sou a professora Gilda e hoje a nossa videoaula vai ser sobre racionalizando denominadores. Denominadores. Bom, nosso primeiro exemplo sobre racionalizando é 1 sobre raiz de 7. Bom, eu tenho uma fração onde o seu denominador é uma raiz quadrada. Quando isso acontecer, a gente tem que racionalizar. Como é que a gente racionaliza uma fração com seu denominador sendo uma raiz? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar sempre o denominador, né, que tem essa raiz, e nós vamos multiplicar, né, nós vamos multiplicar a fração original pelo seu denominador, que é raiz de 7, dividido pelo raiz de 7. Então, esse é o nosso fator racionalizante, raiz de 7 dividido pelo raiz de 7. E aí a gente faz a devida multiplicação. Como é que a gente multiplica uma fração? A gente multiplica em linha reta, numerador vezes numerador e denominador vezes o denominador. Então, a gente vai multiplicar sempre número com número e raiz com raiz. Então, na frente dessa raiz, nós temos 1. Na frente dessa outra raiz, a gente tem 1. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar 1 vezes 1 dá 1, 1 raiz de 7. E 1 que tem aqui na frente dessa raiz, com 1 que está aqui na frente, 1 vezes 1 dá 1. Como é que a gente multiplica? Número com número e raiz com raiz. Então, a gente multiplica aqui 7 vezes 7, a gente vai ter 7 elevado ao quadrado ou 7 vezes 7, 49. Raiz de 49 é 7. E aí, a gente sabe que se a gente tem o mesmo índice aqui, nós podemos retirar esse 7 para fora da raiz. Então, fica a raiz de 7 sobre o 7. Essa seria a resposta dessa fração. Nosso próximo exemplo. Quando eu tiver raiz de 2 divididos pelo raiz de 7. Então, a gente tem a mesma coisa. A gente tem um denominador que é uma raiz. Então, a gente vai pegar a primeira fração e multiplicar pelo fator racionalizante, que seria raiz de 7 dividido pelo raiz de 7. E aí a gente multiplica, né, como uma fração normal, sabendo que se não aparece número na frente dessas raízes, vai ser sempre 1. Lembrando que a gente multiplica número com número e raiz com raiz. Então, a gente vai ter 1 vezes 1 dá 1, raiz com raiz, então 2 vezes 7 dá raiz de 14, dividido por 1 vezes 1 dá 1 e 7 vezes 7 dá 7 elevado ao quadrado. Bom, a gente sabe que a raiz quadrada nós podemos retirar esse 7, então a gente fica com raiz de 14 sobre 7. Bom, essa raiz de 14, ela poderia ser fatorada, mas aí 14 fatorando dividido por 2 vai dar 7 e por 7 vai dar 1. Então, não tem como fatorá-la. Eu não tenho uma opção para depois retirar da raiz. Então, a resposta fica assim. A gente tem que cuidar muito bem uma coisa. A gente simplifica se a gente tiver um número com um número e raiz com uma raiz. Não é porque eu tenho raiz de 14 aqui que eu vou poder simplificar com esse 7 que está sozinho ali. Então, tem que ter um cuidadinho especial com isso. Bom, nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é
5 divididos por 3 raiz de 10. Então, a mesma coisa, a gente pega a fração original e nós vamos multiplicar pelo nosso fator racionalizante. Então, nesse caso, é só a raiz. Então, a gente vai ter vezes o fator racionalizante, que é raiz de 10, dividido pelo raiz de 10. E aí, a gente vai ter o quê? Vai ter o 1 aqui na frente dessas raízes que estão sozinha. É uma multiplicação, a gente sabe, de fração. Então, 5 vezes 1, 5. 5 raiz de 10, dividido por 3 vezes 1, 3. Aí, a gente vai ter raiz de 10 elevado ao quadrado, ou 100, como vocês decidirem. Eu prefiro 10 ao quadrado, porque a gente sabe que a raiz quadrada com o número elevado ao quadrado, a gente pode retirar da raiz. Então, aqui a gente retira, então a gente vai ter 5 raiz de 10 dividido por 3, multiplicando o 10 que sai da raiz. E aí, o que a gente tem que fazer? Concluir. 3 vezes o 10 dá 30. E aí sim, vocês estão vendo, a gente tem um 5 aqui fora e um 30. Esse aqui dá pra gente simplificar. 5 dividido pelo 5 e 30 dividido pelo 5. Então, a gente vai ter 1 raiz de 10 dividido pelo 6, porque 30 dividido pelo 5 dá 6. Bom, nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é 21 divididos por raiz sétima de 3 na quinta. Bom, como é que a gente resolve esta questão? Primeiro, nós vamos ter que achar um fator racionalizante para ele. Racionalizante, tá? Achando esse fator racionalizante, a gente vai multiplicar. Como é que a gente acha para essa situação o fator racionalizante? É simples. Eu vou abrir a raiz. Como é raiz sétima, eu vou pegar e vou diminuir esse 7 por 5. Vou pegar este número, que é o índice, e diminuir, né, pelo 5, que é o expoente que eu tenho ali. E aí eu vou ter raiz sétima de 7 menos 5, 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter o fator racionalizante. E aí, eu posso pegar a fração original, que é 21 sobre raiz sétima de 3 na quinta, e multiplicar pelo meu fator racionalizante, que é raiz sétima de 3 elevado ao quadrado. E aí a gente multiplica. Normal, né? Como qualquer fração. Multiplicamos aqui e multiplicamos aqui. Aqui é como se tivesse 1, aqui 1 e aqui 1. Então, 21 vezes 1 dá 21, raiz sétima de 3 elevado ao quadrado. E embaixo nós vamos ter o quê? Nós vamos ter raiz sétima, né? Porque eu posso multiplicar uma raiz sétima com outra raiz sétima. E como é que a gente multiplica bases iguais? Somando expoente. Então, a gente sabe que aqui a gente vai ter uma raiz sétima de 3 na 7, que seria o 5 mais o 2 que eu tenho ali. E aí fica muito fácil, né? Porque a gente sabe que o expoente que tiver o mesmo índice da raiz, nós podemos retirar para fora da raiz. E aí eu vou ter dividido pelo 3.
Bom, aqui sabemos, número com número, a gente pode simplificar aqui por 3, então vai ficar 7 raiz sétima de 3 elevado ao quadrado, dividido pelo 1. Nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo, que seria 1 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Então, a mesma coisa, aqui nós vamos achar o fator racionalizante, que nesse caso é com seu sinal contrário, né? Esse é o nosso fator racionalizante. E aí a gente já sabe que a gente repete a primeira fração multiplicando pelo fator racionalizante, que é a raiz de 5 menos a raiz de 2, dividido pelo raiz de 5 menos o raiz de 2. Bom, e aí a gente já sabe. O que a gente vai fazer? Aqui, esse 1 vai multiplicar por cada um dessas raízes, né? 1 multiplica pelo primeiro e depois 1 multiplica pelo segundo. E aqui embaixo, o que eu verifico aqui? Eu tenho que relembrar dos produtos notáveis, né? Aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Produto da soma pela diferença de dois termos, né? A gente aprendeu isso aqui, né? Produto da soma pela diferença de dois termos. E aí, como é que a gente calcula o produto da soma pela diferença de dois termos? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, é isso que nós vamos fazer aqui neste momento. Então, nós vamos calcular 1 vezes 1 da raiz de 5 menos 1 vezes 1 raiz de 2 sobre. Aí a gente sabe, aplicando a fórmula do dos produtos notáveis, a gente tem primeiro elevado ao quadrado menos o segundo elevado ao quadrado. E aí a gente pode começar a calcular. Bom, aí a gente tem raiz de 5 menos raiz de 2 sobre. Aqui a gente retira, né? O quadrado a gente consegue retirar da raiz, então a gente fica com 5 menos o 2. E aí a gente termina aqui de calcular essa parte. Então, nós vamos ficar com raiz de 5 menos raiz de 2 sobre sinais. Aqui é a regra da adição, sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Então, 5 menos 2 dá o 3. Como não tem nenhum número, né, que seja comum com o 3, então a resposta final fica assim. Bom, o nosso próximo exemplo, então. Nós podemos ter 2 mais raiz de 2, né, divididos por 2 menos raiz de 2. Então, a mesma coisa, nós vamos procurar o fator racionalizante, né? Lembrar que o nosso fator racionalizante é com o sinal contrário, então 2 mais raiz de 2, esse é o nosso fator racionalizante. Então, a gente pega a primeira fração, né, e multiplica pelo seu fator racionalizante, que seria 2 mais a raiz de 2, 2 mais raiz de 2. E aí, a gente vai fazer as devidas multiplicações. Aqui nós vamos ter que lembrar a multiplicação de um polinômio por outro polinômio, né?
E aí aqui embaixo a regra dos produtos notáveis. Então o que a gente vai fazer? Aqui a gente sabe que é primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro e segundo vezes o segundo. Então a gente tem 2 vezes 2 dá 4, mais 2 vezes 1 que está aqui vai dar 2 raiz de 2. Aqui também tem 1, então esse 1 vezes o 2 vai dar 2 raiz de 2. E aí a gente tem 1 vezes 1 que dá 1, né? E raiz de 2 elevado ao quadrado, tá? E aqui embaixo, como a gente já viu antes, aqui é um produto da soma pela diferença de dois termos, então é o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. E aí a gente continua calculando aqui. Aqui a gente junta esses dois termos, porque eles são exatamente iguais, então 4 mais 4 raiz de 2, retirando esse 2 aqui da raiz, que dá 2, dividido por 2, aqui nós temos que calcular essa potência, porque não tem raiz aqui para cortar, então relembrando que dá 2 vezes 2 dá 4, aqui sim tem raiz, então eu posso cancelar. Então aí a gente continua aqui calculando. Então aqui nós podemos juntar esse 4 com esse 2, sinais iguais somam, então 6 mais 4 raiz de 2 divididos por 4 menos 2, aqui é sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do maior. E aí o que a gente percebe deste cálculo? Aqui a gente ainda pode simplificar. A maneira correta é achar um fator comum entre 6 e 4 e 2, que seria o próprio 2, e colocar em evidência. Então 6 dividido por 2 vai dar o 3, 4 dividido por 2 vai dar o 2 raiz de 2 e dividido pelo 2. E aí a gente pode cancelar o que estão em sentido contrário. Bom, e eu sugiro também, pode também fazer verificando que eles têm os seus fatores, seus divisores comuns, divide 6 por 2, 4 por 2 e 2 por 2. A gente vai obter a resposta de 3 mais 2 raiz de 2 sobre o 2. E aí, o que a gente vai fazer? A resposta final, desculpa aqui, é 2 dividido por 2, vai dar 1. E aí a resposta final, ficamos com 3 mais 2 raiz de 2 como resposta. Bom, a gente também, se a gente verificar, eu vou apagar aqui, e se a gente parar para pensar, a gente tem 2 mais raiz de 2 divididos por 2 menos raiz de 2. Isso é multiplicado pelo fator racionalizante, né? Que seria esse aqui, se a gente pensar. E também posso achar, nem sempre, mas às vezes, ó, o que eu observo? Este aqui, ó, ele é exatamente igual, né? O que acontece? Esse aqui eu posso calcular também como se fosse um produto notável, porque na verdade isso aqui multiplicado por isso aqui, o que acontece? Ele é 2 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 menos raiz de 2, 2 menos raiz de 2 seria um produto notável. Eu já posso
elevar ao quadrado aqui, porque aqui é um produto notável, né? E aí aqui o que eu verifiquei? Eu verifiquei que isso aqui também eu posso calcular por produto notável. Mas isso se vocês achar convencional, porque nem sempre vocês vão obter fator racionalizante sendo igual à fração. Mas se isso acontecer, vocês também podem poupar cálculo. Porque como é que se calcula um produto notável? E esse produto notável aqui a gente chama quadrado da soma de dois termos, tá? Mas isso se vocês acharem mais prático para fazer. Então aqui a gente pode usar primeiro termo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo elevado ao quadrado. E embaixo vocês continuam com o primeiro termo elevado ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado, porque aqui a gente já sabe o que ele é: produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Então, são dois produtos notáveis que também eu posso usar para calcular, mas isso eu tenho que sempre observar se eles são exatamente iguais. Aqui são iguais, mas sinais diferentes, né? Ou aqui são dois positivos ou são dois negativos. E aí eu posso calcular. 2 vezes 2 dá 4, mais 2 vezes 2 vezes 1, que tá aqui, vai dar 2 vezes 2, 4, raiz de 2, mais aqui eu posso cancelar como 2. Embaixo eu fico com 2 vezes 2, 4, menos aqui o 2. E aí eu posso fazer os devidos cálculos aqui, que por final eu tenho que chegar numa mesma resposta que eu cheguei antes. Então, aqui eu posso juntar, então eu tenho 4 mais 2, 6, mais 4 raiz de 2, dividido pelo 2, porque sinais diferentes diminuem e conserva o sinal do maior. E aí a gente já sabe que a gente pode simplificar pelo mesmo divisor comum. Então fica 3 mais 2 raiz de 2 dividido pelo 1, que vai dar igual 3 mais 2 raiz de 2 como resposta. Bom, o uso dos produtos notáveis, isso é critério de vocês. Se vocês têm um bom entendimento de cálculo, isso facilita na hora do cálculo. Bom, bye bye e o meu muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.